Amém, queridos. A pastora manda cumprimentos. Ela está em casa, está um bocadinho assim, dorida, com dor ciática. Hoje fomos de manhã a Coimbra, mas a vinda para cá já se queixava, não tinha posição no carro, tem muitas dores. E já na igreja está sentada assim, estava sentada assado, não é? E então ela resolveu ficar, porque ela precisa de descanso. Amém? Então que Deus abençoe, que Deus a sare em nome de Jesus. Estamos cá nós. Aleluia. Amém. Então vamos lá. Hoje é borrego no forno com batatas estufadas. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção, para não me entender mal. E vamos falar sobre a cruz de Jesus e a nossa cruz. Ai, a minha cruz. Ai, a minha cruz é tão pesada. Ai, parece que a cruz é mais pesada que a cruz de Jesus. Ai, nossa cruz. Bom, vamos ver. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, versículos 1, 2 e 3. Ok. Paizinho amado, nós nos rendemos a Ti, Espírito Santo. Pedimos o entendimento da Tua palavra, revelação da Tua palavra, para que entendê-la, nós possamos entendê-la e vivê-la e aplicá-la em nossas vidas, para vermos e saborearmos que Tu és bom. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 12, 1 e 3. Então, o Senhor veio a Abrão, só tem um A, Abrão, e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que te farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Amém? Reparem só, aqui nesses 3 versículos que nós lemos, Deus ordena a Abraão fazer uma coisa, obedecer uma coisa. E em troca, Deus faria por Abraão 8. Esse é o nosso Pai, ninguém consegue dar mais que Ele, não é? E daria essas 8 coisas caso Abraão o obedecesse, porque nós temos de estar sintonizados com Deus para que Deus possa operar em nossas vidas. Amém? Ok. Agora, o que Deus ordenou a Abraão fazer, irmãos, não era um teste para a salvação de Abraão. O que Ele mandou Abraão fazer é um teste ao compromisso, ao discipulado, à confiança, à dependência de Abraão a Ele. E essa é a nossa cruz. Essa é a nossa cruz. Abraão tinha de deixar tudo para trás, família, segurança da casa, dos pais, do seu país, dos seus bens, tudo para trás, finanças, tudo. E esta parte, amados, teria que ser escolha de Abraão, obedecer ou não, porque Deus não obriga, não é? E Deus nada mais podia fazer. Deus já falou com Abraão, agora está à espera que Abraão dê uma resposta, ou sim ou sopas, não é? Mas também, por outro lado, as 8 bênçãos que Deus prometeu a Abraão, caso este obedecesse ao Senhor, também Abraão não conseguia realizar na sua força. Pertencia a Deus realizar, amém? Só Deus podia realizar essas 8 promessas na vida de Abraão. E Abraão teve de colocar Deus acima de todas as coisas, acima de tudo na sua vida, acima de todas as pessoas que mais amava, acima de todos os lugares, acima da sua zona de conforto, acima dos seus bens, acima da sua conta bancária, acima do seu emprego, do seu carrinho, do seu barco, acima de tudo, tem que estar Deus. Agora, Abraão teve que deixar pai, mãe, os seus irmãos, a sua família, os seus amigos, o seu país, os seus bens, como eu disse, a zona de conforto. Teve que deixar para obedecer a Deus, não é? E isto mostra-nos
Isso mostra-me claramente que existe uma grande responsabilidade que Deus coloca em nós. Quando nós dizemos, eu amo, Deus te servirei, Deus. Existe uma responsabilidade da nossa parte, não é? Que nós que já temos uma ideia, ou pelo menos conhecemos um pouco os propósitos de Deus tem para nós, o que é que Ele quer, em que áreas é que Ele nos quer ajudar, quer usar para a sua glória e para o bem dos homens. Uns são para pregar, outros são, sei lá, eu conheço médicos missionários. Eles estão lá em hospitais, em missões, tratar das pessoas. Eu conheço engenheiros missionários. Não é só pastores e pregadores. Há muito tipo de missionário, não é? Então, nós temos que saber o que é que Deus quer de nós. E quando nós sabemos o que é que Deus quer de nós, qual é o seu propósito em nossas vidas, nós somos responsáveis em verdadeiramente seguirmos, fazermos aquilo que Deus quer em nós e através de nós, trazendo almas a terem paz com Deus, etc, etc. Agora, essa chamada de Deus, entre aspas, chamada de Deus, que para muitos pode significar tudo, para deixar tudo para trás. Nem todos têm que deixar tudo para trás, mas há uns que têm que deixar. Olha, está a olhar para um, deixar tudo para trás, tudo mesmo, e só ir para onde Deus, graças a Deus que Ele mandou para Portugal. Já viu se me mandasse para outro? Eu ia, pode ter certeza que eu ia. Então, é uma responsabilidade que nós temos em seguirmos Deus, para onde quer que seja que Ele nos mande. O nosso primeiro passo em resposta a essa chamada é a obediência, de acordo com os planos de Deus em nossas vidas, amém? Este é um teste para os propósitos de Deus em nossas vidas, seja para o ministério, seja para missões, seja para outras coisas quaisquer, não é? Isso é assim. E por que é que eu digo isso? Eu digo isso porque Deus apenas chama discípulos. Apenas chama discípulos para usar na sua obra. Discípulos. E, infelizmente, tem havido, por esses anos todos, convertidos que se acham pessoalmente como aptos discípulos e para cumprirem a chamada de Deus em suas vidas, quando Deus ainda está a trabalhar com eles. Aconteceu comigo, irmãos. Eu pensava, não, eu tive que esperar mais 5 anos. Ali, com o meu pastor, no meu trabalho, vir à igreja cedo, varrer a igreja, limpar a igreja, casa de banho dos homens, das mulheres era a pastora Raquel, amém? A sala das crianças, lavar o carro do pastor. E já era pastor, mas não pregava atrás do púlpito. Era só de vez em quando uma ofertazinha, falar da oferta. E eu tive que fazer isso. Eu compreendi que Deus estava-me a pôr através da escola do Espírito Santo. Ou seja, Deus chama crentes verdadeiramente maduros, conhecedores da palavra de Deus. Amém? Crentes foram temperados pelo Espírito Santo e na palavra, para que eles possam começar a fazer a obra do ministério, nesse caso integral, ministério de servir a Deus, púlpito, pregação, etc. Porque este tipo de pessoas tem esse grande compromisso perante o Senhor, falar da palavra de Deus, não é? É uma bênção, mas também é um compromisso, é uma responsabilidade falar da palavra de Deus, e nós temos que pagar um preço altíssimo, porque nem todos vão dizer amém, não é? Mas nós estamos a pregar a palavra de Deus. E isso também acontece no casamento. Nós temos que deixar o nosso país, as nossas coisas e vir para aqui, porque Deus queria que a gente viesse para cá. Deixar tudo. E no casamento também não é assim? O que é que diz a Gênesis 2:24? Gênesis 2:24. Há qualquer coisa aqui da parte de Deus que nos tira de uma situação e põe-nos noutra. Gênesis 2:24. Diz assim: por esse motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Amém? Agora, entre tantos outros apóstolos e discípulos e profetas do Senhor, eu quero usar o exemplo aqui do profeta Eliseu, um grande homem de Deus, profeta Eliseu.
Sabe que Eliseu, logo após receber a chamada de Deus, obedeceu a Deus. Ele não teve tempo para se preparar. Ele teve que sim e prontos, e deixar tudo e seguir Elias, não é? E ele deixou a sua casa, deixou os seus pais, deixou a sua família, os seus bens, a sua zona de conforto e seguiu Elias para ser criado de Elias, para ser criado do profeta Elias. Não é? Olha só, 1 de Reis 19, versículos 19 até 21. Vamos ler o primeiro versículo aqui, 19, diz assim: Elias partiu, o profeta Elias, partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate. Eliseu ainda era agricultor, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Ele lançou a sua capa, o seu manto, tirou a sua capa, lançou sobre Eliseu. Eliseu, provavelmente Deus já tinha falado com ele no seu coração, porque isso, um profeta lançar a capa sobre nós, tem um significado. E eu sabia que ele tinha que servir Elias para que um dia tivesse no lugar de Elias. A capa de Elias é a unção, é a chamada de Deus. E nós sabemos que há algo especial com a capa de Elias. Quando Eliseu, anos mais tarde, Eliseu apanhou a capa de Elias, quando Elias foi arrebatado com cavalos de fogo aos céus, não foi? Eu vou ler um pouco aqui de 2 de Reis 2, 9 a 14. Diz assim, 2 de Reis 2, 9 a 14. Assim que atravessaram o rio, né? Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual, da tua unção. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará comigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando, conversando, um carro de fogo, meu Deus, do céu, veio um carro de cavalos de fogo, um carro de fogo, puxado por cavalos em chamas, separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Deixa-me dizer que Elias é um dos muito poucos, aliás, são 2 só, estão no céu que não experimentaram a morte natural, não é? Foi levado para o céu. E num redemoinho. Versículo 12 diz: assim que viu tudo isso acontecendo, Elias gritou: Abba, ou seja, paizinho, né? Meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos no céu, a subir no redemoinho, aleluia, Eliseu tomou as próprias vestes e a rasgou em meio. Em seguida pegou a capa de Elias, conforme os carros vieram, levaram Elias, a capa caiu, não é? E em seguida pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou e parou na margem do Jordão. Agora, havia uma escola de profetas, e estavam lá 50 profetas. Como profetas, eles já sabiam, se vocês lerem o capítulo todo, vão entender que eles já sabiam que Elias ia ser levado. Alguma coisa está para acontecer aqui. Então, cada um desses 50 queria tacho, queria ficar no lugar de Elias. Então, estes 50 profetas desceram até a margem do rio, pois não atravessaram com Elias e Eliseu. Aconteceu o que aconteceu, Eliseu pega na capa de Elias, volta para o Rio Jordão corria, e ele pega na capa, e tal como Elias tinha feito anteriormente, ele fere as águas do rio com a capa e diz: onde está o Deus de Elias? O que é que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com Elias. O rio abriu, o chão estava seco, Elias já trouxe em seco. E pronto, e os 50 profetas dizem: pronto, lá se vai o nosso tacho. Afinal já tem lugar, é Elias, vai ficar no lugar de Eliseu, vai ficar no lugar de Elias. Então, voltando para 1 de Reis 19,
o versículo 20, diz assim: então Elias veio e lançou a capa sobre Eliseu. E no versículo 20 diz: então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. Eu lancei-te a unção. Vem. A unção não deve ser tratada, menosprezada. Amém? E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram, e então partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Eliseu servia a Elias, o seu senhor. À medida que o tempo vai passando, nós aceitamos Jesus, o tempo vai passando com Ele, nós ouvindo palavra, nós estudando a palavra, etc., não é? Nós vamos ser, como eu disse, temperados pelo Espírito Santo, na palavra, nas coisas de Deus. A nossa fé vai crescendo, vai se fortalecendo pela palavra de Deus. Deus vai nesse processo todo, Deus vai nos tirando, progressivamente, vai nos tirando da nossa própria segurança, da nossa própria zona de conforto, vai nos tirando lentamente e vai nos colocando debaixo da segurança dele. Até que chega o dia que eu já não quero mais a minha zona de conforto, eu quero estar aí com Deus. E aqui sinto-me seguro, ali já não me sinto seguro. Deus vai fazendo isso à medida que nós vamos caminhando com Ele. Ou seja, total dependência de Deus não vem, não surge, não acontece em nossas vidas, não é? Sem nós primeiro nos desligarmos da nossa própria dependência, sem nós primeiro desligarmos da nossa zona de conforto, daquilo que nós gostamos, daquilo onde nós nos sentimos seguros. Amém? Se isso não acontecer, nós não vamos estar debaixo da dependência de Deus. Nós não vamos depender de Deus, porque nós vamos sempre depender daquilo e voltamos sempre para ali, não é? E enfim, o profeta Ezequiel, isso é uma pregação um pouco profética. O profeta Ezequiel caminhava com um anjo que andava a medir o tempo que virá em Jerusalém, com vara, ia medir as varas e tal. Chegaram a um sítio que havia água, havia o rio de Deus. O rio de Deus, em Ezequiel 47. Ezequiel 47, versículos 2 até 9, diz assim: Em seguida, ele me levou para fora, pelo portão norte, conduziu-me para o lado de fora, até o portão externo, que dá para o oriente, leste, e a água fluía. O rio fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados, 500 metros. E me fez passar pelas águas, que batiam na altura do meu tornozelo. De novo, versículo 4, mediu 500 metros e conduziu-me pela água, que chegava pelos joelhos. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que me batia pela cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar nada, ou seja, não havia pé. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando, tinha que se nadar. Não havia mais pé. Versículo 6, ele me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou: estas águas fluem para leste, em direção à região oriental, e descendo até Arabá, isso é outra situação, que não vou falar disso, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornam doces e saudáveis. As coisas de Deus curam sempre, não é? Deus sempre cura. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. O que eu estou a dizer aqui? Quando nós aceitamos a chamada de Deus, nós
saímos da zona de conforto. É claro, não vai ser de um dia para o outro. À medida que Ele vai trabalhando, vai nos tirando da nossa segurança, vai colocando debaixo da segurança dele. Naquele tempo, nós é como que entramos no rio de Deus, na chamada de Deus, e vamos até a água por tornozelos. A água nos tornozelos, nós temos o controle, ou não? Saio quando quero, faço o que quero, caminho, não é? Eu sou o Senhor da minha vida. Água pelos joelhos, é um bocadinho mais fundo, mas é a mesma coisa. Eu continuo a fazer aquilo que eu quero, não é? Água pela cintura, continua a ser o Senhor da minha vida. Eu faço o que quero, quando me apetece, quando não me apetece, Mas quando eu não tenho mais pé no rio, eu vou com a corrente. E essa é a corrente de Deus. Essa é a vontade de Deus. Amém? Ali eu já não mais dependo do meu controle, das minhas coisas, das minhas ideias, da minha sabedoria. Ali eu dependo de Deus. Eu vou, Senhor. Eu fui, graças a Deus. E mais a minha esposa. Viemos nesse rio de Deus. Disseram que nós éramos doidos. Foi lá um irmão amado, lá, bateu às 5 da manhã a minha casa, lá na África Sul. Pá, vocês não vão. Ele é português, um irmão querido. Vocês não vão porque vocês vão sofrer muito, vocês não conhecem Portugal, vocês vão sofrer muito. O meu conselho é não vão. Diz que irmão? Quase que disse para trás de mim Satanás, mas não disse. Então, se Deus está-me a chamar, estás-me a dizer para não ir? Não é? Claro que eu vou. Porque os seus filhos são pequenos, não sei. Eu vou com Deus. Há algum lugar melhor para estar do que com Deus? E fomos e viemos. Agora, Deus faz isso tudo porque Ele quer ser o nosso Pai, nosso Paizinho. O nosso número 1 em nossas vidas, amém? Ele quer ser o nosso amigo, a nossa família. Enfim, Ele quer ser o nosso providenciador em tudo. E Ele quer que você e eu assumamos o céu como a nossa pátria, como a nossa nação, o nosso país. Mas nós devemos apenas, em troca, fazemos uma coisa em fé. E essa coisa em fé é obedecer a Deus, segundo as suas instruções. Nesse caso, exemplos que eu dei aqui de Eliseu, o meu exemplo todo assim mais ou menos. Mas há inúmeros outros exemplos de formas diferentes. A chave é obedecer a Deus. Deixar Deus operar em nossas vidas. Então, porque Ele quer ser nosso paizinho, amém? Entrar no rio de Deus, até onde nós deixarmos de ter pé. E não temos cá a coisa salva-vidas, nada disso. A nossa salva-vidas é Deus, não é? Ali nós entramos até ali, e só então, só aí, Deus vai nos guiar para nós podermos cumprir com os seus propósitos. Porque só ali, não é mais o norte que sabe pregar bem, que prega bem a palavra, só ali é que é Ele. Porque se não fosse Ele, eu estava morto. Amém? Só ali, toda a glória é para Ele, para Deus. Então, amados, devemos entrar nesse rio, sim. Progressivamente, Ele vai nos guiando. Até chegar à altura, o momento em nós chegarmos àquele lugar do rio, que nós não temos pé. Eu quando estava no Texas, agora umas semanas atrás, lá com a minha filha e com a minha família, foi uma reunião familiar toda, vieram de vários estados, juntámos todos ali no Texas, alugamos uma casa com vários quartos, com piscina, ali ficámos todos, não é, uma semana. Eles tinham lá uma piscina, aquilo, para as crianças, estava lá marcado para as crianças, mas depois das crianças tinha uma corda a marcar, dali para frente, aquilo ia quase a pique, não é? 4 metros de profundidade. E eu pensei que ainda ia ser mais levezinho, mais devagarinho, né? Quer dizer, vamos andando, vamos descendo na água, tá? Mas não, lá para o fundo, não é? E lembrei-me dessa passagem, de nós estarmos com Deus no rio de Deus, onde nós não temos pé. Agora, muitos entram pela água nos tornozelos e acham que estão a fazer a chamada de Deus. Outros entram na água no rio de Deus pelos joelhos e já estão a fazer cumprir com a chamada de Deus. Outros entram nesse rio de Deus pelas cinturas, já estão, não há melhor que eu estou a fazer a chamada de Deus. Olha, por favor, entra onde não tenha pé e depois vamos ver a chamada de Deus. Amém?
Porque há chamadas de Deus que nós temos que estar ali onde nós não temos mais pé no rio. É Deus. Eu não sei como é que vou viver, eu não sei como é que vou sobreviver, eu não sei como é que vou pagar isso, eu não sei como é que vou pagar aquele outro, eu não sei como é que vai ser, os meus filhos, não sei o quê. Eu não sei, mas eu sei que o meu Deus está lá comigo. E eu desistir, não desisto. Amém? Deus agrada esse tipo de fé, dessa confiança nele. Aleluia. E porque nós somos chamados para dependermos dele. Ele é o nosso providenciador. Amém? Nada nos faltará, não é? Quanto mais nós avançarmos com Deus nesse rio adentro, eu descobri o seguinte: quanto mais eu avancei nesse rio adentro, cada vez mais fundo, água, quanto menos escolhas eu tinha na minha vida para tomar eu próprio, quanto mais eu tinha de depender de Deus, não tinha mais escolhas. Olha, agora eu vou sair da água, agora eu vou fazer, agora não, lá eu vou com a corrente de Deus. E muitas vezes a corrente é tão forte que eu não consigo sair. Vou com Deus. E então, amados, as nossas escolhas próprias ficam para trás. Mas também, por outro lado, essas coisas acontecem e nós já ficamos um pouco assustados porque nós não estamos habituados, estamos a entrar para um desconhecido, não é? Embora saibamos que Deus está lá, mas o que é que vai ser, o que é que não vai ser? Nós somos humanos, amém? Estamos com essas coisas todas, mas uma coisa posso dizer: cada vez experimentava mais paz, cada vez experimentava mais contentamento e alegria no Senhor. Eu podia contar muita coisa, mas não vou, porque a glória e a honra é para Ele. Mateus 6,33, Jesus diz o seguinte: conhecem essa escritura? Mateus 6,33. O Senhor diz: buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que as pessoas querem aqui nesse mundo vão ser acrescentadas. Amém? Então, dito isto, entendendo a chamada de Deus, o rio de Deus, etc, etc. Como Deus prepara-nos, em poucas palavras, porque podia desenvolver muito mais. Vamos falar sobre a cruz de Jesus e a nossa cruz. E Jesus diz o seguinte, Lucas 14, 25 a 27, e depois só o versículo 33, por causa do tempo, saltamos aqui umas escrituras. Lucas 14, 25 a 27. Diz assim, é Jesus a falar. Aliás, diz assim: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. E então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou, Jesus a falar. Diz: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, não é o Evangelho barato que a gente muitas vezes ouve por aí. Quem não paga esse preço não pode ser meu discípulo. Versículo 27. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Jesus não é um homem para que minta. Ele está dando-nos aqui um alerta. Versículo 33. Diz assim: assim, portanto, todo aquele que dentre vós... 33, ok. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Onde é que ficamos? Quantos discípulos afinal tem Jesus nessa terra? É assim. Notem que Jesus aqui fala, ele não está aqui a falar da cruz dele, ele está a falar da nossa cruz, carregar a nossa cruz diariamente, e não a cruz dele. Tal como já vimos com Abraão, não é? Jesus aqui também não se refere a essa cruz que nós temos que carregar todos os dias, como que um teste da nossa salvação. Não é isso. Salvos já somos, nascemos de novo, glória a Deus pela cruz dele.
mas é um teste ao nosso compromisso, ao nosso discipulado, ao nosso temor ao Senhor nosso Deus, a nossa obediência para com Ele, não é? Se é que, como diz Jesus, se nós verdadeiramente formos seus discípulos. Agora, as multidões que seguiam a Jesus, aquelas multidões, seguiam a Jesus todos alegres, porque eles eram salvos, eles creram em Jesus, e serás salvo tu e a tua família, ou não é? Eles creram, eles eram salvos, eles não tinham esse entendimento ainda, mas eles eram salvos, e eles sentiam alegria de estar com Jesus, e seguiam, as multidões seguiam o Senhor, estavam muito entusiasmados, porque faziam parte dos grupos que andavam com Jesus, que juntavam uma multidão, amém? E eles, e os grupinhos da igreja, onde Jesus é Salvador, mas Jesus não é Senhor. É verdade, irmãos. Mas a verdade é que Jesus não busca apenas seguidores, grupinhos disso e grupinhos daquilo, amém? Que se sentem superiores e melhores e mais conhecedores da Bíblia que os outros. Deus não busca isso. Deus busca discípulos, amém? Comprometidos, tementes a Ele, ensináveis. Quando se diz uma coisa que tem que mudar, muda, mas não vai ficar ofendido. Como há bocado ouvimos o nosso amado aí falar das críticas. Não vai, não, vai ouvir, Deus, perdoa-me, Senhor. Sim, amém. Esse aqui é um discípulo de Deus, não é? Por quê? Porque Jesus quer ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso único providenciador. Jesus quer ser isso. Jesus quer ser tudo na sua e na minha vida. E por isso em Jesus há duas consagrações importantes na vida do crente. Duas consagrações. A primeira, fomos consagrados à salvação em Jesus no dia em que nós nascemos de novo. Que aceitamos Jesus, confessamos com a nossa boca, cremos no nosso coração, que Ele morreu por nós na cruz, etc, etc. Fomos consagrados em Jesus, na cruz de Jesus. Amém? E depois, a segunda consagração é quando nós aceitamos a responsabilidade, o compromisso de nos tornarmos verdadeiros seguidores do Senhor Jesus, tornando-nos assim seus discípulos. É um preço a pagar. Às vezes não é agradável, não. Às vezes é difícil, é. Irmãos, eu não quero falar de mim, porque senão vão pensar que estou... Não. Mas dói. Às vezes dói. Mas é a nossa cruz. Temos que carregar. Porque aquele já sabe, o outro já diz outra coisa, o outro já diz não sei o quê, o outro chega nos ouvidos, não se faz conta que não sabe nada, entra por aqui, sai ali, glória a Deus, sabes o meu coração. O que importa, Senhor, é que tu sabes o meu coração, porque que eu fiz, porque que eu disse, porque que eu agi. Tu sabes. Amém? E dói. É difícil. Ou seja, existem duas cruzes. A cruz de Jesus e a nossa cruz, que nós carregamos todos os dias. A cruz de Jesus é para a nossa salvação. Amém? A nossa cruz é para o nosso compromisso com Jesus. Não é? E sem carregarmos a nossa cruz, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Hoje eu não vou servir a Deus. Deixa a cruz em casa. Vamos ali, vamos além, vamos lá. Pronto, a cruz fica em casa hoje. Não, nós somos discípulos de Jesus, a cruz vai conosco, onde nós formos. Amém? E a cruz de Jesus livra-me do pecado, graças a Deus, e por causa disso eu tenho vida eterna em Jesus. Amém? Livra-me da morte eterna, livra-me da doença, livra-me da maldição de Satanás, livra-me da pobreza, livra-me dessas coisas. Sou uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Agora a minha cruz, a nossa cruz, é vencermos em nossas vidas tudo quanto surja, tudo quanto se intrometa em nossas vidas para impedir o nosso caminhar com Jesus, o nosso seguir Jesus. Tudo vem para nos fazer parar, para não servirmos Jesus. Irmãos, é fácil o evangelho fácil. Há muitas igrejas que pregam o evangelho fácil. Eu não prego o evangelho fácil. Não prego. Eu amanhã vou estar perante o meu Senhor. Eu vou querer dizer, Senhor, preguei a tua palavra como tu me mandaste.
Não vou pagar aqui um evangelho fácil, e mais uma bateriazinha aqui, mais umas coisas ali, e as pessoas vêm tudo e enchem a igreja. Eu não quero isso, eu quero que as pessoas sejam discípulos do Senhor Jesus. Essa é a chamada que Ele me chamou, há quase 40 anos atrás. E não é fácil, estou-vos a dizer, não é fácil. Dói muito. À noite eu choro. Eu peço forças a Deus. Porque aqueles deviam ser meus irmãos, deviam me apoiar, que me rasgam nas costas. Os religiosos, eu não tenho tempo para religiosos, desculpe. Não tenho tempo para religiosos. Ou nós caminhamos com Jesus, como a Bíblia diz que devemos caminhar, como o Senhor nos instruiu, ou então não contem comigo. Agora, o que esteve presente na cruz do Senhor Jesus, jamais estará presente na nossa cruz. Porque o que esteve presente na cruz de Jesus foi coisas que nós não conseguíamos suportar nem pagar. Teve que ser Ele por nós. Amém? Agora, também, por outro lado, o que está na nossa cruz, Jesus também não teve que suportar, porque Ele já pagou o preço para que nós fôssemos mais que vencedores sobre essas coisas. Agora depende de nós apoiarmos a isso. A diferença é que a cruz de Jesus foi para a nossa redenção, para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. A nossa cruz diária que nós devemos carregar, tem a ver com a nossa responsabilidade, nosso compromisso em servir e agradar a Deus. Como há bocado ouvimos, acho que foi a Cláudia, não me envergonho, fala não sei de quem, não me envergonho. Não foi tu que falaste? Não me envergonho, não quero saber. Não quero saber. Sou de Jesus? Sim. Amém? Não sei o quê. Eu sei para onde eu vou, agora tu não sabes. Eu sei de certeza para onde é que eu vou. Agora, é assim, a cruz do Senhor Jesus foi para a morte do pecado. A nossa cruz foi para a morte da nossa carnalidade. A Bíblia diz para nós crucificarmos a nossa carne. Crucificar na nossa cruz. Não, eu vou fazer a tua vontade primeiro. Eu vou caminhar contigo primeiro. Eu vou obedecer para ti primeiro, Senhor. Tu és número 1 na minha vida. É isso que tu queres comigo? É isso que tu contas comigo? Conta comigo, Senhor. Eu estou lá. Às vezes não é agradável. Não, nada mesmo. Mas também Deus, quando nos chamou, não disse que queria ser agradável. Eu já vi aí evangelho fácil. Venha a Jesus e tudo fica reparado. Tudo fica uma bênção. Na minha vida, as coisas começaram, a perseguição começou quando eu aceitei Jesus. A luta começou quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Por que as pessoas quando querem amaldiçoar alguém, quando ficam admirados sobre alguma coisa, uma situação, dizem Jesus? Por que não dizem Antônio? Por que não dizem, olha, João? Por que Jesus? Para amaldiçoar o nome dele. Este é o meu Senhor. Amém? Esse é o meu Senhor. Bendito seja o seu santo nome. Agora, a nossa cruz, nós tomamos-la de livre vontade, por escolha própria, como Ele fez com Abraão, que não obrigou Abraão a obedecer. Ele também não nos obriga. Ele diz, olha, mas se quiseres ser meus discípulos, é por aí, não há outro caminho. Tem que tomar a cruz. No entanto, a escolha é vossa. Eu escolhi, eu tenho certeza que os irmãos também escolheram. Tomar a cruz a cada dia e seguir Jesus. Agora, o resultado de pagarmos o preço em sermos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, carregando a nossa cruz diariamente, amém? Traz-nos uma outra, porque o resultado da crucificação é a ressurreição. Quando eu carrego a minha cruz, amém? Cada dia, isso vai resultar numa outra ressurreição, numa outra liberdade. Aquela liberdade que Jesus diz lá, e conhece a Escritura, João 8,36, onde Jesus diz, assim sendo, se o Filho vos libertar, o Filho de Deus, né? Filho de Jesus, o Filho de Jesus, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu sou livre para servir o meu Deus, para andar nos caminhos do meu Deus. Para mim é um prazer, é uma alegria. Nada há melhor na minha vida do que isto, servir o Senhor. Sou livre para isso. Ele não me obriga, a religião obriga, Jesus não obriga, Ele não é religioso. Ele dá-nos a escolher, amém? Então,
todo recém-convertido, toda pessoa que aceita Jesus e começa a dar os seus primeiros passos no Senhor, ele começa a ser confrontado. Aconteceu comigo. Começamos a ser confrontados todos os dias com o desafio da parte de Deus. Olha assim, olha, tens de deixar aquilo, não podes dizer isso, não podes fazer aquilo. Né? Deus, no seu amor, na sua paciência, vai falando conosco. Porque Deus não tem polícias, homens e mulheres polícias na igreja. Tu és um pecador, tu não sei o quê, tu tens que mudar a tua vida. Não. O Espírito Santo fala isso no coração das pessoas, porque Deus ama toda a gente. E Deus quer que todos venham à salvação. E Deus, próprio Deus, fala aos seus corações. Amém? Amados, e esse desafio que Deus lançou a Abraão, sai da tua parentela, da tua terra, segue, vou te mostrar. Esse desafio, Deus depois disse que haveria galardão na obediência a esse desafio, não é? E quando você aceita o desafio de Deus em ser discípulo, verdadeiro discípulo, discípulo, meu Deus, verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, quando você aceita esse desafio, com Deus nada mudou, Ele também tem galardão para si. Tem galardão pela sua obediência, porque Deus se agrada da nossa fé, ou não? Da nossa obediência. Olha aqui, o que é que Jesus diz em Marcos 10? Marcos 10, versículos 29 e 30. Marcos 10, 29 e 30. É isso mesmo. Garantiu-lhe Jesus: com toda a certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente, nessa vida, 100 vezes mais em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos e propriedades, e com eles perseguições. Enquanto nessa vida, por mais que vencedores que nós sejamos, nós vamos ser perseguidos, ponto. Jesus diz isso. Por causa de quê? Por causa do nome dele em nós. Mas no mundo futuro, vem a vida eterna. Uau! Vale a pena ser discípulo de Jesus. Então, os discípulos do Senhor, aqueles que se entregaram, assumiram o compromisso e têm caminhado nesse compromisso com o Senhor, têm crescido na fé, etc, etc. Esses discípulos ganham novos amigos e uma nova família em Jesus. Por mais que não gostem da minha cara, eu sou vosso irmão. Não me grama, paciência, eu sou vosso irmão. Tem que me amar. Amém, amados? É assim. Então é assim. Jesus disse que a nossa nova família são aqueles que cumprem com a vontade do Pai. Então, alguém aqui cumpre com a vontade do Pai? É meu irmão, é minha irmã. Ou seja, outros discípulos de Jesus como eu. Somos uma família. É, não é? Mateus 12, eu estou a falar, deixar a Bíblia falar por ela. Mateus 12. 48, 49 e 50 de Mateus 12. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação. Tua mãe está aí, não sei o quê. Jesus respondeu a essa pessoa: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Estão lá fora? Não. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis minha mãe, eis meus irmãos. Uau! Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Isso aqui dá uma pancada muito forte à teologia. Não é? Dá uma pancada muito forte. Os teólogos ficam, vem com mil e uma desculpas, mas essa é a verdade. Deus pode até chamar-nos, ou não, de volta da cidade onde Ele nos chamou, ou não é? Ele tirou-me lá da África, fez-me atravessar o mar, mas se Ele quiser amanhã pode nos dar para lá outra vez, ou não? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, não é? Mesmo se nós não temos um ministério integral, ou seja, 100% com Deus,
ministério de pregação, no púlpito, etc. É importante que você conheça, esteja sintonizado, tenha compromisso com o Espírito Santo quanto à chamada de Deus na sua vida. Porque ninguém numa igreja é mais importante que o outro. Alô? É tão importante a pessoa que faz a limpeza como o pastor que prega. Nos homens, no conceito dos homens, pastor, não, quem disse? Somos todos iguais. Todos nós fazemos a vontade do Pai, ou não? É isso. A igreja não vê isso assim. Mas é isso que diz a Bíblia. E como tal, como pessoas, discípulos de compromisso com Deus, nós temos a responsabilidade de saber a localização geográfica onde nós devemos servir, a família que nós devemos pertencer, amém? Onde devemos estar, onde nós devemos pertencer, e não abandonar. Quando Deus não diz nada para abandonar. Porque isso só demonstra fraqueza. Isso não é discípulo nenhum. Os seus irmãos estão a compreender. Agora, eu há dias, eu até mandei vir o livro da Amazon, um livro assim, quase 2.000 páginas, em inglês. Mandei vir, de um pregador americano já do século passado. E ele também escreve muitos poemas. E enquanto estive nos Estados Unidos agora, vocês conhecem o Ed? Aqueles que conhecem o Ed. O Ed tinha esse livro com ele, foi ali que eu soube desse livro. E ele deixou-me ler, enquanto estava lá com ele, deixou-me ler um pouco. E eu fiquei apaixonado por aquele livro, mandei vir do Amazon. Só que aqui na Europa não tem que mandar vir, só chega lá para agosto, setembro. Meu Deus, não é? Mas há uma coisa que me tocou quando eu li. Esse poeta escreve o seguinte, eu pus em português, talvez não faça tanto sentido em português, mas diz assim: ó Deus, o vento vai para onde tu o mandas, assim também irei eu, se me mandares. Deixaste a sepultura para trás, ressuscitaste, assim também eu um dia deixarei em ti. Colocaste o céu à tua frente, assim também em ti colocarei o céu à minha frente, porque em ti eu sou salvo. O meu lugar é o céu. Então, amados, durante muito tempo, Abraão, depois da chamada, sai da casa dos teus pais, da tua nação. Durante muitos anos, Abraão não obedeceu a Deus a 100%. Ele estava como que no rio, com as águas por os tornozelos. Ele disse: deixa o teu pai. Ele levou o pai. Não é? E depois ainda parou, porque o pai estava doente. E depois esperou que o pai falecesse. O pai faleceu e só depois ele começou a água pelos joelhos. E chegou ao Egito, né? Conhece a história do Egito? Ai, caçar, a mulher dele é tão bonita. Mulher linda. O faraó disse: que essa mulher? Abraão, que essa mulher está contigo? É minha irmã. Aldrabão. Ele não obedeceu logo Deus assim. Deus estava a trabalhar com ele ou não? Deus estava a trabalhar com ele. E Abraão foi aprendendo a depender mais e mais do Senhor e menos nas suas próprias forças, na sua própria sabedoria. Foi aprendendo. Amém? Aleluia. Até que de repente ele entendeu. Isso fez luz. E Abraão decidiu depender totalmente de Deus. E exigisse Deus dele o que Deus exigisse, ele faria. E Deus disse: vai, oferece-me o teu filho único, Abraão, Isaac, que tu tanto amas, teu filhote, teu queridinho. Vai, sobe no Monte Moriá, lá monta um altar, oferece um holocausto a mim. Eu vou, pai. Eu vou. Não é aquela cena dos filmes Hollywood, os filmes que a gente vê de Abraão nas televisões, nos cinemas. Que Deus está mal, está-me a mandar matar o meu filho. Isso é só para denegrir a Bíblia, a palavra de Deus. Abraão obedeceu prontamente, foi e subiu. O que ele disse? Levaram os jipes deles, os dois jipões, 2 burrinhos, né? Deixaram assim lá embaixo do monte e disse para os seus empregados: olha, vocês fiquem aqui,
esperem que eu e o menino vamos subir o monte, vamos adorar a Deus e logo voltaremos. Não é voltarei, voltaremos. Porque Abraão sabia, agora sim, eu posso mesmo matar o meu filho, mas Deus tem promessas na minha vida sobre o meu filho, então ele vai ter que ressuscitá-lo. E foi e fez. Não foi, quem vai ser do meu filho? Ai, meu filho, tadinho dele. Não, ele foi. Deixou Deus operar. E voltou com o filhote ou não? E ainda por cima fez aliança com Deus. Colocou a lenha nas costas de Isaac, subiram o Monte Moriá, que é o mesmo monte onde Jesus foi crucificado. O pai disse, Abraão, porque tu fizeste isso com o teu filho, eu vou fazer isso com o meu. Qual é a lenha que Jesus carregou nas suas costas? Naquele mesmo monte, a cruz. Olha aí. Esse é o nosso Jesus, amados. Nós podemos estar 100% dependentes de Deus, sem ter medo. Porque assim, porque... O lugar mais seguro para você poder viver hoje em dia, neste mundo maluco, é estar totalmente dependente de Deus. Não dependa do seu dinheiro. Dependa de Deus. Não dependa da sua casa, das suas coisas. Dependa de Deus. Só Ele nos pode valer. Amém? E Deus busca verdadeiros discípulos. Ele não veio para salvar, fazer só gente salva. Ele veio para fazer discípulos. Fazer discípulos. Não é que Jesus diz? Ir por toda a terra. Fazer discípulos. Deus quer discípulos. Então Abraão aprendeu. E finalmente deixou ter a água pela cintura. Olha, entrou por rio dentro, não tinha mais pé. Deus, agora vou contigo, na tua corrente, na tua vontade. Vou-te servir. E quão grande foi esse homem. E Deus acrescentou mais um A no nome de Abraão. Era Abraão, agora é Abraão. E Abraão, em aramaico, quer dizer pai das nações. Amém? E agora também uma coisa é verdade. Se Abraão se tivesse rendido totalmente a Deus, anos antes dele ter feito, todas essas bênçãos teriam acontecido na sua vida mais cedo e outras bênçãos teriam chegado, ou não? Que ele já não chegou porque, entretanto, ele morreu. Não é? E finalmente Abraão compreendeu e rendeu-se a Deus e viu o cumprimento das bênçãos que Deus lhe tinha prometido, das 8 bênçãos que Deus prometeu para aquela uma ordem que Deus lhe tinha dado. Assim como a manifestação das 8 promessas de Deus dependiam de uma obediência de Abraão, assim também uma ordem de Deus na sua e na minha vida podem trazer da parte de Deus 8 bênçãos, se não for mais, porque nós obedecemos a Deus. Amém? Se é que a nossa vida depende totalmente dele. Amém? E se é que nós obedecemos verdadeiramente à ordem do Senhor, se é que nós estamos dispostos a pagar o preço, dói. É verdade, há momentos, não vale a pena estar a dizer que não, dói. Até o próprio apóstolo Tiago, apóstolo Paulo e outros falam disso nos seus próprios ministérios, não é? Todos me abandonaram, todos não sei o quê, não é? Eles falam disso, dói, não é fácil, mas vale a pena pagar o preço em nome de Jesus. Então, eu quero encorajar os irmãos para entrarem cada vez mais profundamente nesse rio. À medida que Deus vos for guiando, entrarem cada vez mais fundo. Essa é tomar a vossa cruz, não é? Não, hoje não me apetece. Não, hoje não. Não. Crucificar a carne é não fazer a vontade da carne, não é? Fazer a vontade do Espírito. Ok, então vamos só rapidamente terminar com 8 bênçãos de Deus, que é o número 8, na Bíblia, o número de novos começos. Novos começos em nossas vidas. Eu não vou outra vez ler Gênesis 12, versículos 1 a 3, vou só citar as promessas. Primeira promessa de Deus, depois de ele dar a ordem a Abraão, é: eu te indicarei uma terra. Eu te indicarei uma terra. Isso é a direção precisa do Espírito Santo. Em 1988, quando eu fui ordenado ao ministério, eu sou pastor ordenado. Quando eu fui ordenado ao ministério,
O homem que me ordenou já está na glória, um homem tremendo de Deus, lá na África do Sul. Ele deu-me uma profecia, irmãos, de 1 ano. O primeiro ano que iria acontecer conosco, aqui em Portugal. Deu-nos mês a mês. Aquilo ficou gravado na cassete. Eu, claro, comprei a cassete e transcrevi, escrevi. Eu escrevo as profecias. A visão que Deus me dá, eu escrevo. Num livro, tem lá um livro, escrevo as profecias. E volta e meia vou lá, torno a ver, para me relembrar, para orar, para ver o que já aconteceu, o que é que não aconteceu, o que é que está para acontecer, para agradecer a Deus. Irmãos, essa profecia cumpriu-se tal e qual me foi entregue lá na África do Sul, na noite da minha ordenação para o ministério. Inclusivamente, uma das profecias foi assim, parte dessa profecia foi, no ano de 89, entre o 6º e o 7º mês, eu darei nascença, trarei à luz desse mundo, algo que te coloquei no coração. Eu não fazia a mínima ideia, irmãos. Eu simplesmente obedeci a Deus e vim. E comecei a pregar o Evangelho. Não conhecia pessoas, ia pelas ruas, falava em Coimbra, falava de Jesus às pessoas. Não sei, uns corriam comigo, outros não, mas acabavam quase todos a virar-me as costas, não é? Entrava para os cafés, pelos restaurantes. Olha, um Jeová maluco, não sei o quê. Mas sabe uma coisa? Conseguimos juntar 7 irmãos. Irmãos e irmãs, 7. Fora as crianças. 7. Entre o 6º e o 7º mês desse ano, começamos a igreja Água Viva. Lá em Coimbra. Exatamente como o Senhor disse. Engraçado foi que as coisas continuaram a acontecer tal e qual tinha durante 1 ano. Passados uns anos eu voltei à profecia. Falei, Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, eu não quero fazer coisas na minha força, nas minhas ideias. Vou fazer assim, planos dos homens. Não quero planos dos homens, quero o teu, Senhor. Fala comigo, Senhor. Sabe o que o Senhor me diz? Agora, essa palavra que tu tens do meu servo da África do Sul, disse o nome dele, essa palavra passa de meses para anos. E essa é a minha palavra para ti. Já não era, cada mês era 1 ano agora, né? Ixi, próximo 12 anos. E a profecia. E foi assim mais uma vez. Então, irmãos, o que é que eu estou a dizer com isso? Quando nós temos compromisso, Deus vai nos mostrar, vai nos dar a direção precisa de Deus. Olha, aquele vai dizer isso. Estamos lá no quarto, em casa, ok? Deus começa a falar, fulano está a dizer isso de ti. Fulano assim. Ora por eles. Porque Satanás está a tirandá-los. Estão no corte. Fala. E a gente ora, irmãos. O que é que me vale ver apontar o dedo das pessoas? Eu aponto 1, tenho 3 a apontar para trás para mim, não vale a pena. Amém? E é assim, Deus vai nos guiando. Agora é assim. Se você pergunta por que Deus não lhe fala hoje, por que Deus não lhe indica as coisas hoje, não lhe instrui, não lhe dá direção hoje, então, por amor de Deus, faça uma retrospectiva na sua vida e verifique lá para trás. Verifique onde você saiu, onde você desobedeceu, onde você fez algo que tenha desagradado o Senhor. Amém? No passado. Arrependa-se. Peça perdão e siga em frente com Deus. Às vezes nós próprios estragamos a nossa vida, o nosso ministério. Então, mas Ele vai nos mostrar o caminho que nós devemos andar, ou não? Amém? Então, dependemos de Deus. Eu atrevo-me a dizer, isto aqui mexe com a democracia, mas paciência. Eu atrevo-me a dizer que a direção contínua e precisa de Deus, atrevo-me a dizer, é um monopólio daqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus. Estão a entender o que estou a dizer? Ou seja, a direção do Espírito Santo, o guiar do Espírito Santo, é apenas para aqueles que são verdadeiramente sinceros, têm compromisso com Deus, que amam o Senhor. Porque o Espírito Santo guia, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Lá, como diz lá em Romanos 8,14, se não estou em erro. Número 2. Eu farei de ti
um grande povo, diz Deus. Aqui Deus promete a Abraão que ele faria, na vida de Abraão, aquela vida simples que ele tinha lá de campo, algo de grande e de importante na vida de Abraão. Amém? E que duraria para o resto da vida deste mundo e entraria a eternidade adentro. Profetas do Antigo Testamento, apóstolos da Igreja Primitiva do Novo Testamento, pioneiros, pregadores famosos, ungidos, que se destacaram na era da Igreja com as suas pregações, com seus feitos de demonstração do poder de Deus, etc, etc, não é? E que já morreram, ainda hoje são ouvidos. Sabia disso? Eles já morreram há muitos anos, mas ainda hoje nós seguimos os seus conselhos. Não é? Ou seja, ainda hoje eu gosto muito de ler o apóstolo Paulo, João, Tiago. Tiago é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Não é? Gosto muito de ler esses três. Gosto dos outros também, claro. Mas esses falam diretamente, pessoalmente mais. Tem que mudar aqui. Tem que mudar aqui. Obrigado, Paulo. Se eu pudesse usar de Paulo, Senhor, para me falar assim, para ter razão. Eu gosto de ler esse. Ainda hoje eles falam comigo, falam conosco ou não, quando nós lemos a Bíblia. E graças a Deus por isso. É uma vida, foram vidas, aliás, totalmente dedicadas em obediência e amor a Deus e ao próximo, não é? E que após a sua morte, o imenso lago do tempo, sabe? Veja o lago, veja o tempo, todos esses anos, esses séculos que passaram, veja todos esses dias que estamos a viver hoje, veja como um enorme lago d'água, água tranquila, é o lago do tempo. Quando há alguém que obedece a Deus, que fala a verdade da palavra de Deus, gosta e não gosta, e ele fala a verdade de Deus, sabe o que acontece? É como se alguém lançasse uma pedra nesse charco, ou nesse lago, e as ondas vão crescendo, não é? Mais e mais. E ainda hoje estou a ouvir as ondas de Paulo, sobretudo do Senhor Jesus e de João. Ainda hoje estou a ouvir, no tempo, no lago do tempo, eu estou a ver essas ondas, e eu quero aplicá-las em minha vida. Eu quero ser simples, é isso mesmo. Eu tenho muito que aprender. Eu não sou perfeito, não. Eu tenho muito que aprender e tenho que aplicar a palavra na minha vida. Amém, queridos? Então, Deus pegou em algo no exterior. Deus diz, eu faria de ti um grande povo. Eu estou a acelerar um pouco. Deus promete a Abraão que ele faria algo tremendo na vida de Abraão, não é? Como nós dissemos. Então, Deus pegou em algo que ele tinha colocado no interior de Abraão. Deus sabia que estava lá no interior de Abraão. Deus pegou naquilo que estava no interior de Abraão e expôs essa coisa por exterior aqui nesta vida e fez algo com isso. O que ele fez com isso? De Abraão, Deus produziu dois povos ou duas raças. Uma raça natural e uma raça espiritual. A raça natural é o povo que nós chamamos hoje de Israel. Sejam eles obedientes ou não a Deus. Por mais que eles não queiram, eles são o povo de Deus. E Israel é o povo natural, que Deus comparou com as areias, não é? Das praias, as areias da terra. A minha Bíblia não diz areia, a minha Bíblia fala em poeira. Vamos lá, Gênesis 13, versículo 16, diz assim, Gênesis 13, 16, tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Isso aqui refere à terra, vida natural, povo natural. Amém? Depois tem um povo espiritual. E quem é o povo espiritual? São os crentes, sejam eles judeus ou gentios, crentes em Jesus, que formam a igreja do Senhor Jesus. Esse é o povo espiritual, a igreja de Jesus. Amém? De todos os tempos e de todas as nações, e que formam o reino espiritual de Deus aqui na terra. Amém? E aqui Deus não os compara com o pó da terra, Deus compara com as estrelas do céu. Uau, não somos estrelas, irmãos. Gênesis 15, versículo 5. Aí estava Abraão, não vejo nada,
Deus aparece. Versículo 15 diz: então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Uau! Somos muitos crentes, amém? De todos os tempos. Ambos esses reinos continuaram, mesmo depois da morte de Abraão, não é? Continuaram. E Abraão apenas viu o seu início, o início dessas coisas, dessas promessas, não é? Ele não desfrutou de tudo. Anos depois, o rei Davi viu a continuação da progressão dessas promessas acontecerem, não é? Depois Jesus também viu, amém? Depois Paulo e todos estes viram. Hoje em dia você e eu estamos a ver a progressão dessa promessa desenrolar-se num tempo que se chama hoje, os nossos dias. Deus continua, a igreja continua. Quem é que diz que a igreja vai acabar? A igreja de Jesus continua, céus e terra, amém? Passarão, mas a palavra do Senhor não passará. A igreja do Senhor, seja quem for que se levantar contra a igreja, não prevalecerá, não é? A igreja continuará. Por isso, eu já estou aqui a acelerar. Hebreus 11, 39. Vou saltar mais um bocadinho. Hebreus 11, 39. Diz assim: ora, todos esses, apesar de haverem sido provados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que Ele havia prometido. Vamos presenciando aos bocados, conforme o nosso tempo está aqui, depois passa, depois são outros que vêm, assim vai. Amém? Até a eternidade. Assim vai. E Deus disse para Abraão: eu te abençoarei, número 3, eu te abençoarei. Para Abraão, essa promessa de Deus abençoá-lo dependia da sua obediência a Deus, ou não? Se nós queremos ser abençoados por Deus, temos de ser obedientes a Deus, não é? Porque há bênçãos da parte de Deus que são como presentes de Deus para os seus filhotes, mas há outras bênçãos da parte de Deus que são galardão, a obediência da vida cristã. E um dia, aquilo que a Bíblia chama o tribunal de Cristo, quando nós fomos arrebatados, vamos juntar aqueles que já foram à frente de nós, lá no céu, e vamos estar todos perante o tribunal de Cristo no céu. Os crentes vão ser julgados. Uns vão receber pedras preciosas, ouro, prata, amém? Outros recebem madeira, feno, amém? Conforme a obediência deles nessa vida. Vamos receber galardão. E graças a Deus por isso. Então, as muitas bênçãos prometidas que Deus tem na palavra, se não recebemos já, vamos receber ali, lá em cima. Diz lá Gálatas 3,14. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão, as bênçãos que Deus prometeu a Abraão, chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Uau! Meu paizinho, que plano tremendo, plano de Deus para nós. Número 4. Deus diz para Abraão: eu engrandecerei o teu nome. Quem é que vai engrandecer o nome de Abraão? Deus. Não é? Grande foi a reputação de Abraão após uns anos a caminhar com Deus. Foi uma grande reputação. Foi muito respeitado como um seguidor de Deus. Aliás, até Deus chamavam o Deus de Abraão, não é? Respeitaram muito a Abraão. Até reis temiam Abraão, porque ele tinha um exército tão poderoso ou mais poderoso que os deles. Abraão, Deus o abençoou. E assim acontece conosco, queridos. A nossa dignidade, que nós porventura tenhamos perdido aqui ou ali, é restaurada. A nossa reprovação, porque fizemos isso ou fizemos aquilo, ou agimos de certa forma desagradável, esta reprovação é removida e esquecida. E Deus olha para nós como se nós nunca tivéssemos pecado, pelo sangue de Jesus. Só isso é bênção já, não é? Mas é só para Ele poder abençoar ainda mais que Ele faz isso. Agora, as prioridades de Deus
Deus não tem lá na sua sabedoria que é necessário títulos dos homens, títulos para os homens, para poderem ter a prioridade de Deus. O profeta, o apóstolo, o pastor de Deus. Não são títulos, são funções para a igreja. Não são títulos. Leiam a Bíblia. São funções da igreja, não são títulos. Ou se você quiser, o doutor, o senhor doutor. Os homens são assim, né? O senhor engenheiro. Eu também sou. Não quero saber disso para nada. Olha, mesmo sem licenciatura alguma, Deus pode engrandecer, por mais simples que a gente seja, Deus pode engrandecer o nosso nome ou não. Deus pode dizer, aí está uma pessoa de Deus. Como Abraão, né? Olha essa pessoa temente a Deus. Olha que exemplo de Deus. Deus pode fazer isso ou não? Ele não precisa que a gente tenha títulos. Nada contra títulos, nada contra licenciaturas. Pelo contrário, aconselho que tenham licenciaturas e façam bom uso delas para a glória de Deus, não é? Agora, tudo quanto Deus nos pede, amados, é total entrega, compromisso e empenho a caminhar com Ele, sermos seus discípulos. Os homens gostam de títulos. Sabe por que gostam de títulos? De situações? Porque na cabeça deles, na mente deles, eles acham que títulos lhes dão prestígio. Outras pessoas olham para cima, para eles. Não é? Títulos elevam a sua posição na sociedade. Títulos ajudam ou contribuem para que portas e oportunidades boas na vida lhes sejam vantajosas e sejam abertas para eles por causa desses títulos, não é? Mas eu vou dizer o seguinte: quanto a mim, se Deus não abrir a porta, porque a Bíblia diz que a promoção vem do Senhor, ou não? Se Deus não abrir uma porta, como pode uma porta, uma oportunidade, se Deus não abrir, como pode um título abri-la, se não for de forma ilegal, injusta ou mentirosa, do braço da carne dos homens? Há muitas situações, há muitos exemplos nesse mundo assim. Quando Deus escolhe alguém, exaltar o seu nome, o meu, o nosso nome, exaltar numa situação, numa coisa, quando Deus escolhe fazer isso, o título que os homens gostam tanto deixa de ser importante. Eu conheço tanta gente, graças a Deus, eu não quero saber do título para nada, doutoramentos e tudo. Olha, estou nem aí, como diz o brasileiro. Não quero saber disso para nada. Graças a Deus por essas pessoas. Olha aí, sabe o que Deus faz? Êxodo 18, 21. Êxodo 18, 21. Olha a escolha de Deus. Já está. Mas escolhe do meio do povo, número 1, homens capazes, homens tementes a Deus, que sejam dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabelece-os como chefes em Israel. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Está a ver como Deus escolhe as coisas? Essas são as condições. Número 5. Deus exalta o nosso nome. Amém? À sua maneira. Número 5. Serás tu uma bênção. Serás tu uma bênção. Não. Eu não devo tentar engrandecer-me a mim próprio. Eu não quero saber disso para nada. Eu não tento engrandecer-me a mim próprio. O pastor é assim, o pastor devia fazer. Se Deus não me disse, eu tenho nenhuma obrigação de o fazer. Faço. Por outras coisas, mas não porque Deus, não é? Eu quero ser obediente ao Senhor meu Deus. Agora, eu não vou tentar engrandecer o meu nome. Eu sou o fulano de... Não. Graças a Deus. Abraão foi abençoado por Deus para Abraão ser uma bênção para os outros. Isso aqui é bênção, significa bênção. Ele nos abençoou para sermos bênção para outros. A motivação de repartir bênçãos de Deus com as outras pessoas
que essa era a motivação. Abraão gostava muito de abençoar outras pessoas. Abençoou, estava sempre à procura quem é que podia ajudar, a quem é que podia... Abraão, esse é o coração do homem, a querer ajudar. Amém? E essa motivação de repartir com outros tornou Abraão milionário. A economia de Deus diz, dai, e ser-vos dado, não é? A economia do mundo diz, guarda, poupa, corre. Vem o banco, leva o dinheiro todo porque alguém roubou o dinheiro do banco. Não é? Então, as pessoas alegravam-se. Quando as pessoas viam Abraão, elas ficavam, olha Abraão, como disse o nosso irmão. Olha aí Abraão. Eu sou uma benção esse homem. Uma benção. Não é? Abraão. Não é? Porque esse era o lema de Abraão. Senhor, quando tu quiseres abençoar alguém à minha volta, usa-me a mim para abençoar essa pessoa. Melhor coisa é dar do que receber. É a economia de Deus. E número 6. Abençoarei os que te abençoarem. Pela razão do Senhor ser Senhor e Salvador e protetor de Abraão, Abraão via as pessoas, que pessoas vinham, abençoavam Abraão. Traziam coisas para ele. Abençoavam. Ele via essas pessoas a serem abençoadas, porque para Abraão, abençoar a Abraão era o mesmo que abençoar a Deus. Abraão é amigo de Deus? Ou não é? Você quer abençoar a Deus? Abençoa um servo de Deus. Não estou a dizer que seja eu, alguém que Deus põe no coração. Pastora, outro, né? Agora, Abraão tornou-se uma bênção para as outras pessoas. E olha Abraão, benção esse homem, benção. O que significava que as pessoas eram abençoadas quando Abraão estava por perto. Ele tinha esse cuidado sempre de ajudar. Chama-se esse tipo de bênção. Há vários tipos de bênção na Bíblia. Esse tipo de bênção chama-se bênção por associação. Há uma bênção por associação, sabia? Ló saiu com Abraão, foi com Abraão da terra lá deles, do Iraque, peço desculpas, do Ur, lá do Iraque, saíram e foram juntos, e Ló, por associação, por estar a caminhar com Abraão, o abençoado de Deus, Ló começou a ser abençoado também, ou não? De tal maneira que os seus rebanhos começaram a crescer tanto, que infelizmente os pastores não tinham visão espiritual, não é? Era só tudo aqui do pó, começaram a guerrear-se uns pastores de Ló contra os pastores de Abraão, porque esse poço de água é nosso, porque não sei o quê. E então Abraão e Ló decidiram o quê? Separados, já chega. Para evitar essa coisa, cada um vai ao seu lado. E sabe o que Abraão fez? Eles foram, tinham diante deles, estavam num alto, tinham diante a planície, verde, verdejante, muita água, e uma extensão enorme, planície, pastos verdejantes. Nas costas de Abraão tinha o deserto, seco, árido. E diz Abraão para Ló, escolhe. E Ló, achando-se muito esperto, escolheu as planícies. Não é? E foi para as planícies, não foi? E Abraão ficou com o deserto. Só que no deserto, Deus abençoou mais Abraão no deserto do que Ló nas planícies. Por quê? Porque a bênção de Deus estava com Abraão. Ah, não, então que homem é esse? Então ele não é homem de Deus? Então agora vai viver para o deserto? Então onde está? Não é? Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Bênção por associação. Nosso amigo José, filho de Jacó, foi levado para o Egito. Ora, bênção por associação. Enquanto ele esteve a trabalhar na casa do Potifar, Potifar foi muito abençoado, ou não? Depois já aconteceu o que aconteceu com a mulher do Potifar, infelizmente, e José manteve-se firme no Senhor, foi para a prisão, etc, etc. Mas depois, mais uma vez, por associação, mais uma vez, Deus usou José para abençoar o Egito, ou não? Naquele tempo de fome, aquelas coisas todas.
Bênção por associação. Escolha com quem você anda. E é assim, pela presença no casamento, pela presença de um marido ou de uma esposa crente, o marido ou a esposa incrédula ou incrédulo é santificado, é abençoado, sabia? Olha assim que a Bíblia diz. 1 Coríntios 7,14 diz assim: porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula ou descrente é santificada por causa do marido crente ou cristão. Sendo assim, se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. Não quer dizer que um dia nós não tenhamos que nascer de novo, claro que sim, mas até lá Deus está a guardá-los. Amém? Esse é nosso Pai, nosso Deus. Então, o seu trabalho, a empresa onde você trabalha, o seu negócio, sei lá, a universidade onde você trabalha, isso, aquilo, a farmácia, o restaurante, o hipermercado onde você trabalha, não é? É abençoada, hoje que estou a dizer, é abençoado por associação, por ser a bênção de Deus que está lá a trabalhar. É abençoado. Porque enquanto você está lá a trabalhar, naquela empresa, naquela associação, naquela situação, você está lá a trabalhar. Quando você entra na empresa, as bênçãos de Deus entram também. Quando você sai, as bênçãos vão também. E depois, você lá no trabalho, você é pago para trabalhar 8 horas, ou seja lá o que for. Então trabalha, o tempo que é pago. Se não trabalhar, está a roubar. Aí não é bênção. Não é? Mas enquanto estiver lá, dê o testemunho de Jesus. Mostre Jesus às pessoas. Não se envergonhe. Mostre Jesus. Viva Jesus diante dos olhos dos operários e da organização. Viva Jesus, não se envergonhe. Porque você é bênção de Deus naquele lugar. É o seu compromisso. Bênção por associação vai acontecer naquele lugar. Número 7. Deus diz: amaldiçoarei. Esse é forte. Amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. É verdade. O Senhor foi protetor de Abraão ou não? O Senhor é o nosso protetor também. O Senhor amaldiçoa as pessoas que amaldiçoem o seu povo, os seus filhos. Sabia disso? E, portanto, as pessoas que amaldiçoam o povo natural de Deus, que é Israel, ou o povo espiritual de Deus, que é a igreja de Cristo, os discípulos ou a igreja do Senhor Jesus, sem saber então amaldiçoar-se a elas próprias. Porque maldição não encontra pouso no povo de Deus, não é? Deus prometeu proteger-nos. Por isso, quando nos atacam, Deus defende-nos. Eu não tenho que fazer nada. Deixa, é com Deus. Deus é que sabe. Deus defende-nos. Na hora certa, Ele defende-nos. O exército invisível que rodeou Eliseu, lembras daquele dia? Geazi veio cá fora às 5 da manhã. Tanto soldado da Síria. Soldados inimigos, tropas. Tanto soldado. Eliseu saiu cá para fora, sorriu. Geazi olhou: Senhor, estás a sorrir por quê? Porque são mais aqueles que são por nós do que aqueles que são contra nós. Deus, abre os olhos para que ele possa ver. E Deus abriu os olhos de Geazi. Geazi olhou e viu o exército de Deus a toda a volta, não é? E sabemos o que é que aconteceu. O exército de Deus está à sua volta, está à minha volta. Deus protege-nos. Talvez não como nós achamos que Ele devia fazer para nos proteger, mas Ele sabe melhor que nós. Ele protege-nos. Amém? Ele guarda-nos. Aleluia. E maldição? Que alguém nos possa enviar como povo de Deus, não encontra pouso. Provérbios 26, 2. Essa tradução não é bem clara nesse assunto, mas vamos ler. Provérbios 26, 2. A tradução aqui diz assim: como o pardal que foge sem rumo
e andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Ou seja, a maldição não encontra pouso, assim como a andorinha ou o pardal também não encontram pouso como maldição. Não encontra. Porquê? Porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus. E nós não podemos esquecer disso. Glória a Deus por isso. Por último, por teu intermédio, Deus diz para Abraão: abençoarei a todos os povos sobre a face da terra. Apesar de Abraão ter vivido 100 e poucos anos, quanto a mim, viveu 144, por aí. Depois de Sara, sua esposa, falecer, ele ainda viveu mais, que casou com uma mulher chamada Ketura, ainda teve mais filhos, já com 100 e tal anos. Não é? Ele bebia muito kefir, ou sei lá. E ele viveu 144 anos, por aí. Não é? Então, e ele não viveu tempo suficiente para ver a concretização de todas as promessas de Deus na sua vida, não é? Como nós já vimos. A vida de Abraão continua a ser ainda hoje um exemplo. É um exemplo. Abraão não viveu debaixo da lei. Ele viveu antes da lei. Não havia lei. Ele já era crente em Deus, como nós somos crentes sem a lei. Amém? E Abraão deu o dízimo ao Senhor, ou não? E não estava debaixo da lei. A lei, os dízimos... Não. Será? Olha, Abraão é o pai de todos os crentes, sejam eles judeus ou gentios. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Romanos 4, e estamos aqui a terminar. Romanos 4, 11 e 12. Romanos 4, 11 e 12. Eu disse que ia ser um borrego estufado com batata no forno, não é? Romanos 4, 11 e 12 diz assim: sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Ele é igualmente pai dos circuncisos, judeus, que não apenas passaram pela circuncisão, mas que também caminham sobre as marcas dos passos da fé, que aceitaram Jesus como Senhor Salvador. Amém? Passos da fé, que demonstrou nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Olha como Deus engrandeceu o nome desse homem Abraão. E ainda por cima, um dos nomes de Deus tem o nome dele, tem o nome do filho dele, tem o nome do neto dele. O Deus de Abraão, Jacó e Isaac. Tremendo! É esse o nosso Deus. De igual modo, também você e eu, as nossas vidas, podem ser um exemplo, mas isso tem a ver com a nossa decisão, com a nossa escolha, para caminhar com Deus. Nós podemos ser exemplo para outras pessoas, mesmo depois de nós já não estarmos cá. Eu falei essa manhã em Coimbra, da irmã Mariazinha, da irmã Dalila, do irmão Manel, do irmão João, que já partiram, estão à minha espera. Um dia vou lá dar um grande abraço. Todos esses irmãos, tantos, para não mencionar mais nomes, eles partiram, eles deixaram testemunhos deles aqui. Eles deixaram. Você vai falar com pessoas, não, ele fez-me isso, não, ele fez-me aquilo, não, ele ajudou-me tanto na minha vida, ela foi uma bênção na minha vida. Amém, amados? E quem é que é glorificado com isso? Jesus. Então, a nossa vida, nessa vida aqui, não pense que é meramente física e pronto, não é? Porque depois de nós morrermos, nós vamos deixar para trás uma reputação. É certo que depois da morte, no mundo, até o ladrão tem boa fama, né? Tem boa reputação. De repente era uma pessoa boa, não é? Mas nós vamos ficar com uma reputação de servos de Deus. Fomos obedientes a Deus. Sofremos, passamos as passas do Algarve, como se diz, passamos, mas valeu a pena. Serve para fortalecer e encorajar outros que queiram ser encorajados, não é? Então, sendo assim, graças à cruz do Senhor Jesus
E graças à oportunidade que Ele nos deu para carregarmos a nossa cruz diariamente. Aleluia! Por vezes, por mais difícil que seja, façamos com gratidão, com alegria, com louvor, com gozo em nossos corações, para a glória de Deus e para exemplos de outras pessoas serem também elas fortalecidas no Senhor. Carreguemos a nossa cruz diariamente, em nome de Jesus. Amém. Paizinho, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Essa palavra que me deste, Senhor. Essa palavra que eu entreguei. Senhor, e Tu sabes todas as coisas, Pai. Bendito seja o Teu santo nome, Pai. Deus, agora nós precisamos de sabedoria para fazermos bom uso da Tua palavra, Senhor. Não a lançarmos fora, mas guardarmos nos nossos corações, porque nós somos Teus discípulos. E nós queremos ser submissos à Tua palavra, quer deixar que a Tua palavra opere em nós, Senhor. Pai, muito obrigado também, Senhor, pela Tua paciência e compaixão para conosco, o Teu grande amor, Senhor, por seres o Senhor, o Salvador e o protetor das nossas vidas. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória.